Louvado seja o Senhor. Todos acharam Jeremias? Amém? Nós estamos num estudo aí, nós acabamos de estudar o livro de Neemias, entramos no livro de Esdras, passamos já pelo capítulo 8 do livro de Esdras, logo em seguida vamos começar no livro de Ester, que é um segmento dos 3 livros históricos da saída da Babilônia depois de 70 anos e da chegada deles de volta à terra que pertencia a eles, a Canaã que eles haviam perdido. Eles agora retomam então as terras. Aqui então existe 2 profetas que estão em evidência, que é o profeta Jeremias e o profeta Isaías, e eles estão profetizando ao povo acerca dos perigos então ainda da Babilônia que nós estamos estudando. Até aí tudo bem? Amém? E olha essa palavra, o que o Senhor disse através do profeta: fugi cada um, salvai a vossa vida, e sereis como a tamargueira no deserto. Vamos juntos lermos lá? Podeis assentar, amém? Senta aí com muita disposição para ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que há 2 períodos da ação de Deus na humanidade. Um período está então no Velho Testamento, desde Adão até a chegada de Cristo. O segundo período no Novo Testamento está da chegada do Messias até o arrebatamento da igreja, e a Bíblia já nos mostra os novos céu, a nova terra, já nos mostra a igreja desfrutando. Nós estamos no período chamado período intermediário agora. O período que está, então, o período de lá, e nós estamos de cá. E agora então nós continuamos tirando exemplos, continuamos tirando do período do povo de Israel, porque o povo de Israel e tudo que foi falado a eles representa hoje a igreja. Amém? O Israel terreno lá representa hoje o Israel espiritual aqui. O Deus que estava lá é o Deus que está aqui. O Deus que conduziu a história lá é o Deus que está conduzindo a história aqui. Por isso mesmo, Deus de ontem é o Deus de hoje e é Deus eternamente. Amém? Então nós podemos olhar para os acontecimentos, vamos ver. Por isso, meus irmãos, que podemos tirar? O texto que nós lemos, o Espírito Santo está rogando, por meio do profeta Jeremias, para que Moabe arrependa-se e volte-se para Deus. Porque há uma profecia que está sendo entregue aqui, e que depois de 23 anos ela vai se cumprir. Veja bem, você está num texto aqui em Jeremias 48, que é uma profecia, que o profeta Jeremias está profetizando. Seria como hoje, eu não coloquei anotado aqui, eu entregasse uma profecia agora, no ano de 2018. 23 anos vai acontecer essa profecia. Jeremias está entregando uma profecia ali, e daqui a 23 anos, essa profecia vai acontecer. Conforme na história, nós já sabemos que ela aconteceu. Mas por que então, aqui Deus está usando o profeta Jeremias para entregar essa profecia? Porque Deus quer que não aconteça. Deus quer que o que está aqui sendo visto para acontecer, não aconteça. Porque o que Deus está vendo aqui, e Deus que olha no futuro, está vendo que é uma catástrofe, está vendo que é ruína, está vendo a destruição, e Ele não colocou aquele povo ali para isso. Olhe bem, quando você vê aí, agora você começa a entender agora. O versículo 1 diz que seriam destruídas, deixando de ser povo. Olha aí, contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada está Queretaim, e já é tomada. Migdal está envergonhada e espantada.
Deus está falando. O versículo 6, Deus está chamando a salvação. Deus está chamando o povo para ser salvo. O versículo 2, Deus está mostrando que o poder militar deles não serviria para nada. A força deles, estavam colocando a confiança deles na força bélica e não no Senhor. Eles estavam confiando, porque eles já eram um povo forte, uma nação estabilizada. No versículo 3, eu vou correndo. A profecia deixa bem claro que a aflição seria todo o povo, e acabaria se tornando um extermínio, uma destruição que afetaria toda a nação. Por isso, eles escolheram o caminho de se afastar da lei do Senhor, de se afastar de Deus. E Deus está falando: olha, salvai-vos a cada um, para que vocês sejam então. E eles colocou algo aqui que depois nós vamos ver, como a tamargueira do deserto. Irmão, que tremendo quando eu pesquisei sobre isso. Você vai ver como isso é tremendo. Salvai-vos a cada um. Eu não quero essa ruína. Por isso, no versículo 4, Deus está trazendo um alerta, um aviso, porque Ele ama as pessoas. Ele não quer a destruição de Moabe. Ele sabe que a Babilônia então pode vir, e aí então Ele quer ver todos salvos. Quando Ele convida: salvai-vos, Ele quer ver. Por isso, meus irmãos, naquele momento, versículo 5, o profeta está então entregando a profecia, e eles estão, como meus irmãos, vivendo ali. Eles estão vivendo um tempo, meus irmãos, que então tudo está bem. E aí vem o profeta e diz um alerta de Deus. Por isso Deus, Ele não está condenando as festas, Deus não está condenando como eles estão vivendo, porque foi Deus que proporcionou tudo aquilo. Mas Deus está condenando é a maneira conforme eles se afastaram de Deus, e aquilo se tornou a prioridade, se tornou a vida deles. Por isso, isso não é a primeira vez também que Moabe seria destruída. Por isso, quando nós olhamos Isaías 15, nós vemos e a gente sabe que foi 100 anos antes. Ei, psiu, olha para cá. 100 anos antes desse alerta de Jeremias 48, 6, já havia Moabe passado por essa destruição. E Isaías então, quando a gente vê, quando você olha ali em Isaías, no capítulo 15, no versículo 1, já mostra que Moabe já tinha passado por essa destruição. Mas sabe qual é a diferença? Que quando você olha aí no versículo 5, a destruição de Moabe tinha sido apenas 3 anos. Quando você olha Isaías capítulo 15, versículo 5, por 3 anos. E eles não saíram da terra. Mas agora, o que está sendo profetizado é que viria uma destruição. E quando nós vemos lá em Jeremias 25, 11 e 12, quem está anotando aí com a caneta, vai anotando. Seria 70 anos. A destruição agora, que Moabe já tinha visto. Moabe não está passando por um aviso para uma situação que ela não experimentou. Em Isaías capítulo 15, no versículo 1 e o versículo 5 mostra que Moabe já tinha passado por isso 3 anos. Mas eles permaneceram na terra. Mas agora o que o profeta está profetizando: vai vir ruína, vai vir destruição, e será 70 anos. E vocês não ficarão na terra. Vocês vão ser tirados daqui. O profeta profetizou. Por isso há aquela palavra: ai das crianças. Há o profeta também, aquele que é vaqueiro, o tal de Amós, que o irmãozinho Amós vai dizer na linguagem dele: ai das que estiverem grávidas, porque quando vocês forem cativos, vocês vão dar à luz assim amarradas. E ele entende muito de vaca. Ele chama as mulheres, fala vaca. Eles trazem palavras duras para aquele dia, palavras de dor, palavras de alerta, palavras de chamada a atenção ao povo, porque não seria mais essa destruição repentina, seria uma destruição muito dura do que eles estavam vendo ali.
Eles não estão vivendo, preste atenção nisso. Quando você está aqui em Jeremias, capítulo então 48, o que eu disse foi Isaías 15, irmã. Quando eles estão em Jeremias capítulo 48, eles não estão, meus irmãos. Eu vou lhe dizer algumas coisas. Presta atenção, vê se você se identifica com isso aqui. Eles não estão vivendo dificuldades financeiras. Estão muito bem financeiramente. Eles estão muito bem socialmente. O povo está tendo amizade entre eles. O problema deles não é religioso. Pastor, não é religioso? Não. Sabe por quê? Porque eles têm religião, eles têm igreja. O problema deles não é família, porque eles estão vivendo com suas famílias. O problema deles não é militar. O problema deles não é o exército que eles têm. O problema deles não é colheita, porque estão tendo colheitas abundantes e colheitas fartas. Pastor, qual é o problema deles? Eles tinham tudo, mas viviam. Então a dificuldade deles foi uma frieza espiritual que se abateu sobre Moabe. Foi a frieza espiritual que se abateu aquele lugar. E Deus, Ele chegou a falar sobre isso, essa frieza espiritual, em Isaías 43. Deus falou tantas vezes, eu peguei vários versículos aqui, a causa da frieza espiritual. Por isso, meus irmãos, o que eu comecei dizendo? Israel se compara à igreja. Os nossos problemas hoje pode não ser o problema conforme acabamos de dizer. O que tem abatido a igreja? Será que é o que tem abatido a Moabe? Será que é? Quem está entendendo essa mensagem em nome de Jesus? Amém. Deus está falando. Sabe por quê? A causa então da frieza espiritual, a causa pela excessiva preocupação com as coisas materiais. Mateus 13, 22. Jesus Cristo disse: nós precisamos, como então aquele povo ali, que nós já sabemos que foi levado para a Babilônia, nós sabemos também que nós como igreja, o que pode acontecer com essa cidade, o que pode acontecer com este estado, e o que pode acontecer com essa nação, tem a ver com a nossa vida espiritual, como povo de Deus que serve a Deus aqui nessa terra. E nós não temos mais essa preocupação, essa consciência que como igreja nós podemos fazer a diferença em nome de Jesus. Nós podemos ser um povo para mudar isso. E a mudança disso começa então com o que Deus estava chamando eles para mudar. E o que Jesus está falando tem a ver para nós, como um alerta. Olhe bem, porque é o mesmo quadro. Irmãos, a igreja hoje, e essa geração que eu vivo, e eu me incluo, e eu vivo isso, eu estou dizendo que a igreja no Brasil está igual a Israel, está igual a Moabe. Os nossos problemas não são, os nossos problemas são friezas espirituais. Você sabia que a revista científica é uma revista então de pesquisas profundas da religião, e ela traz um estudo sobre a igreja desse século aqui no Brasil? É uma igreja fria, é uma igreja de barulho, mas é uma igreja como lata vazia. É uma igreja que expressa os dons espirituais extraordinários, mas é uma igreja que não sabe o que é intimidade profunda com Deus. É uma igreja que não conhece a palavra. É uma igreja que não sabe mais o que é compromisso. É uma igreja que é levada pelo oba-oba, pelas campanhas, pelas promessas vazias, pelos profetas que falam o que Deus não mandou eles falarem. É uma igreja que estão sendo levadas, mas é uma igreja que não tem maturidade. É uma igreja que está superficialmente, mas não está arraigada na sã doutrina. É uma igreja que precisa da palavra. É urgente esse chamamento hoje.
É uma igreja que quer as promessas, quer as bênçãos, mas não quer o Deus da bênção. É uma igreja que está como Israel naquele tempo, dizendo, conforme a igreja de Laodiceia: somos ricos, temos tudo, estamos abastados. Mas Deus olha para eles e diz: não, sois pobre e nu. É uma igreja que precisa voltar para o Senhor. É a pior geração. Meu irmão, chegou algo, eu não tenho nada contra, mas só que nomezinho que trouxe tanto prejuízo para a igreja é gospel. O que é isso? Shows, artistas nos palcos das igrejas. Pensaram que nós tínhamos palco. Palco é para show, tribuna é para os lugares ali. Aqui nós temos púlpito, aqui nós temos lugar onde nós subimos para morrer, porque aqui é o lugar de sacrifício de vidas. Irmão, é um lugar onde custa caro isso. E as pessoas estão dentro das igrejas necessitadas. Nunca houve um povo: pastor, como cuidar disso? Eu tenho orado a Deus, eu tenho chorado, porque quando comecei a ser pastor, o que eu via como desafio, como então que o chamamento para o pastoreio é diferente dos dias atuais. Eu tenho certeza que aqui tem professora que já está aí numa carreira e diz: é verdade, pastor, professora também viu isso. Eu tenho certeza que aqui tem profissionais de várias áreas, diz comigo, da economia, contador, advocacia. Aqui tem gente entrando na universidade. As coisas mudam e o ministério também mudou, mas a única solução para essa geração é a palavra. E se você quer a palavra, exalte o Deus da palavra. Nunca precisamos tanto da palavra. Não há mais estudos. As pessoas criaram comichões em seus ouvidos. Eles não querem ouvir mais palavras profundas, meditações. Eles não querem ouvir mais exames de textos. Eles querem a superficialidade. Eles querem que tudo parta do princípio da promessa, da cura, do enriquecimento, da compra, dos valores. Mas não querem mais o culto do arrependimento. O culto das lágrimas acabou. Ah, meu Deus, eu sei para onde o Espírito Santo quer levar essa palavra, porque eu já sofri já. Antes de trazer para você, o Espírito já falou comigo. E se você é crente, se você é servo, se você não é mesmo, mas você tem um Espírito aí com você, o Espírito Santo vai testificar. Chegou um tempo, meus irmãos, de lidarmos com essa frieza. Pastor, como lidar com isso? Olha lá o que Jesus Cristo falou, Mateus capítulo 13. Quem está aí? Quem ainda está aí em nome de Jesus? Amém? Amém. Olhe bem o que diz Mateus 13, versículo 22. E que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra e ficaram infrutíferos. Desculpe dizer, meu irmão, mas a maioria dos programas de televisão que usam a palavra, precisavam aprender isso aí. Porque só querem tratar com as riquezas desse mundo. Você sabe do que eu estou falando. Só estão em busca desse mundo. As seduções sufocam a palavra. Você sabe qual que é frutificar? Significa frutos que saltem para a vida eterna. Sabe como abater a frieza? Meu irmão, Lucas 21, 34. Jesus, a palavra do Senhor, quer nos levar então a palavra em nome de Jesus. Lucas 21, versículo 34, disse o Senhor Jesus: olhai por vós. Não é isso que o versículo lá de Jeremias 48, versículo 6 dizia? Cuidai de salvai a cada uma voz. Olha o que Jesus está dizendo: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós o improviso, aquele dia. É o dia do Senhor. Vai pegar tanta gente surpresa. Tem tanta gente que já estão aí. A igreja se encontra na mesma forma que o povo de Israel, vivendo um momento decisivo.
Sabe por quê? Eu vejo a igreja buscando uma justiça própria. Eu vejo o tempo do materialismo, o tempo do bem-estar. Pastor tem que pregar para satisfazer o ego. Mensagens, a grande preocupação desse século: satisfaça o ego de quem está ouvindo. Mentira. Mostre o pecado, porque o ego faz a pessoa sair daqui feliz e alegre. Mas engano, porque é melhor mostrar o pecado, porque hoje você chora por ele, mas amanhã você terá vitória sobre as lutas que lá fora estão. É melhor vencê-las, porque aquelas lutas lá nos matam. Por isso então chegou o tempo, meus irmãos, de procurando a própria satisfação nos cultos. Eu vejo entrevista: ah, você está aqui nessa igreja, você está lá, é que eu gosto daqui, ah, eu vim aqui, eu me sinto tão bem, ah, eu entro aqui carregado, e já tem até o descarrego, né? Coisa do espiritismo, coisa então, de tudo quanto é macumba já está virando dentro das igrejas evangélicas. Já tem até o descarrego. Descarregar o quê? Jesus Cristo já lavou e purificou no sangue de Jesus. Tem que descarregar nada não, irmão. Ou Jesus descarregou tudo no inferno, ou não está tudo descarregado no inferno. Quem é maior? Meu irmão, chegou a hora da gente se levantar como igreja nesse tempo de frieza, porque a igreja de Laodiceia está aí, causado pela indiferença. Você sabe qual é a maior indiferença hoje da igreja nesse tempo? A mensagem da vida eterna. Ninguém ouve mais isso. Salvação. Liga a televisão, eu te desafio. Elas falam de vida eterna, salvação, de céu, e quem não é salvo é condenado. O salvo vai para o céu e o condenado vai para o inferno. Vê se vocês têm coragem de pregar isso. Prega nada. Você sabe por que não prega isso? Porque isso não dá ibope, e o que dá ibope dá dinheiro. Não põe seu dinheiro nessas coisas. Você tem um lugar para pôr o seu dinheiro: na obra do Senhor, na obra missionária, naquilo que realmente está em busca de ganhar almas e levar gente para o céu em nome de Jesus. Você acha, meu irmão, que estou pregando isso aqui é fácil? Você sabe que eu sou humano. Pastor Kleber disse: eu não tenho coragem não. Você acha que eu tenho coragem muitas vezes? Você acha que quando eu acabo de preparar uma mensagem dessa aqui, você acha que eu não fico abatido até para subir aqui, eu estou tremendo? Você acha que eu não digo assim: ó meu Deus, me dá força, me reveste com o sangue de Jesus Cristo? Você sabe por quê? Porque hoje em dia é mais fácil satisfazer do que falar a verdade. Mas você sabe o que liberta? A verdade. Conhecereis. Então tem que conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer cada vez mais. Não pare de conhecer a verdade. Por isso, meus irmãos, a igreja desse século é tão presa às coisas terrenas que não se preocupa mais com as coisas eternas. Tem 4 tipos de pessoa na igreja. A igreja do Brasil, eu vou pregar e eu me enquadro em algumas horas nisso aqui. Eu me pego nisso aqui, eu pego a Célia, a gente se pega. Não estou a lei de nada não, irmão. Quando a gente está pregando, a gente tem que cuidar. Sabe por quê? É aquela pessoa inexpressível. O que é isso, pastor? É aquela pessoa que não se expressa, não se comunica nem com Deus e nem com a igreja. Ela chega aqui, entra, não se envolve, fica alheia a tudo que está acontecendo, não participa, não entende que a igreja é um organismo vivo. A igreja que vai ser arrebatada, ela é um corpo, o corpo é vida, Jesus é a cabeça. Não vai ficar catando membro por aí. Você tem que estar no corpo, envolvido. Se uma parte do teu corpo, qualquer uma, minoria, ficar 24 horas sem receber toda a função, ela morre. Sabia disso? Todos esses órgãos aqui, ó, tem que estar funcionando. Principalmente esse aqui que está funcionando aí. Está funcionando aí em nome de Jesus, amém? Então, igreja é um organismo vivo, santo, que agrada a Deus. A gente vê essa pessoa impassível, aquela pessoa que é indiferente à dor, às lágrimas, os desgostos. É uma pessoa que não se emociona com nada, desconhece que precisa de ajuda, pensa ser autossuficiente. São pessoas que estão impedindo Deus de realizar uma cura interior dentro delas, permitindo assim que sejam mais felizes do que poderiam imaginar um dia ser. Pessoas estão aqui, eu estou diferente.
Oi. Eu estou vendo muito isso nas igrejas. Irmão, nessas férias eu fui numa igreja. É uma insensibilidade. Eu sinto saudade. Não estou fazendo aqui aquela coisa dos antigos lá atrás. Não. Mas sabe, eu sinto saudade. Eu sinto saudade daquela igreja. E sabe o que tirou? Eu não trouxe para cá não. Você está com o celular aí? Isso aí tirou. A mocidade antigamente sentava um grupo na porta e todo mundo estava tocando violão, cantando, um falava com o outro, a mulherada, mas hoje em dia, as irmãos, todo mundo, mas hoje em dia senta, está todo mundo aqui, ó. Isso aqui tirou. Meu irmão, chegou a hora de ter um envolvimento. Igreja é corpo vivo, não dá para ser impassível, não dá. Você quer viver igreja, você vai ter que entender que a salvação está na vida de quem quer viver a intensidade e não ser inexpressível, não ser impassível e não ser insensível. Meu irmão, insensível é uma coisa muito triste. Ai, meu irmão, é uma pessoa que não tem sensibilidade, é indiferente, impiedoso, que não se importa com os outros, só pensa em si mesmo, não tem amor ao próximo. É a base de tudo. É igual pensar assim, você quer ver uma coisa? Não está aqui na mensagem não. Se eu perguntar João 3,16, todo mundo fala de cor. Agora se eu mandar você falar 1 João 3,16, que é o mesmo João, ninguém decora. Vai preparando aí, 1 João 3,16. Você sabe por que todo mundo decora João 3,16? Porque é o amor de Deus para com as pessoas. É muito fácil pregar o amor de Deus, mas eu quero ver você pregar 1 João 3,16. João 3,16 é a ação de Deus pela humanidade, mas a ação da igreja para com o próximo é 1 João 3,16. Mas ninguém prega, não estava aqui não, mas Deus já está mandando, eu vou pregar. Quem é que veio ouvir a palavra em nome de Jesus? Quem vem na igreja e ama a palavra em nome de Jesus, amém? Você está aqui porque você ama Deus, o Deus da palavra? Então aí, ó, vamos ler junto, porque eu quero sofrer junto, vamos apanhar junto, vamos lá? Conhecemos o amor. Ah, é difícil, hein? Você decora? Se eu falar, fala de João 3,16, todo mundo, porque Deus amou o mundo. Agora fala 1 João 3,16, porque isso aí não tem como decorar. Isso é muito forte. Meu irmão, nós precisamos entender que não há mais lugar na igreja para os impassivos, não há lugar mais na igreja então para os sensíveis, uns insípidos, não há mais lugar na igreja. Meus irmãos, se Israel lá atrás ouvisse Deus chamando a Moabe, quando ele chamou, olha o tema, Jeremias 48:6. O que eu comecei pregando? Qual é o tema dessa mensagem? É um convite ao quê? Meu irmão, salvai-vos a cada um a vossa vida. Você está preocupado com isso? Não se preocupe, porque a palavra de Deus diz: cada um dará conta a Deus no grande tribunal. Meu irmão, fugir do quê? Fugir desse mundo. Você não é desse mundo, você já é cidadão da pátria celestial. A sua pátria não é o Brasil, a sua pátria está lá no céu. A sua pátria aqui é temporária e passageira, mas aquela pátria é eterna em nome de Jesus. Esse corpo é daqui, é passageiro, mas o teu corpo que você vai receber é um corpo incorruptível. 1 Coríntios 15, do 45 até o 56, porque o 57, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí, se Ele está te dando vitória, é para você cumprir o 58. Meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que não é vão o vosso trabalho no Senhor. Aleluia! É a palavra, é a palavra. Meu irmão, chegou um tempo de ser uma igreja, então, o que? Tamargueiras. O que é isso, pastor? Olha lá,
Olha para o teu irmão ao teu lado aí e fala: vamos ser igreja o quê? Pode falar aí que você não vai se arrepender não, irmão. Não é isso que Isaías 48:6? Pastor, o que é tamargueira? Aí eu fui pesquisar. Eu quero terminar essa mensagem aqui, sair daqui, e todo crente da primeira igreja batista, sair daqui, passei uma árvore tamargueira. Por quê, pastor? Presta atenção. Olhe bem, tem até a foto dessa árvore aí. Está vendo essa árvore aí no deserto? Olha para cá e presta atenção. É uma árvore plantada no deserto. Ela abre seus pendões só para cima. Ela não abre pendão para o lado. Ela só cresce para o alto. É uma árvore que então, onde tem pouquíssima água, e mesmo assim ela sobrevive, ou nenhuma água, nenhuma árvore. É uma árvore onde todas as árvores no deserto em volta dela morrem, mas ela não morre. É uma árvore que sozinha, e mesmo assim ela continua dando fruto no meio do deserto. É altamente resistível. Ao ser queimada, ela logo nasce de novo os brotos. Sabe por quê? Ela é uma árvore que vence a adversidade. Ela está ali e ela sabe. É o crente tamargueiro, que está no meio desse deserto, mas que não importa, que não tem água. Sabe por quê? Ele aprendeu a buscar as águas mais profundas. Eu já contei para vocês daquele médico lá dos Estados Unidos, mas está me vindo aqui à mente de novo. Existia lá nos Estados Unidos um homem que tinha uma casa bem grande, e ele pegava e plantou um monte de arvinhas, e ele balançava lá, e ele lia o jornal, e ele dobrava o jornal, ia lá nas arvinhas que ele plantou, e dava umas palmadinhas. Aí o menino olhou para ele e falou assim: ô doutor, por que o senhor pega essas árvores aí que o senhor plantou e o senhor judia delas? Ele falou: não, eu estou acordando elas, é para estar atenta. Aí passou. Esse menino, ele foi para um lugar nos Estados Unidos, ele estudou. Aquele médico foi exemplo para ele. Ele também fez medicina. Passado uns 25 a 30 anos, ele levou sua esposa, que ele casou, levou seus filhos lá para conhecer aquele local. E ele falou: olha, aqui que é a casa do médico que eu me inspirei para ser médico. Vamos lá no casarão? O casarão já estava vazio. As árvores que aquele médico dava as palmadinhas para buscar as águas mais profundas e não ficar nas águas rasas, já estavam grandes. Quando ele estava lá com a esposa e os filhos dele, veio um temporal. E você sabe que temporal tem região nos Estados Unidos, e foi terrível o temporal. E abateu, e aquelas árvores só faziam assim, ó. Mas não derrubava não. Você sabe por quê? Elas foram plantadas, elas foram disciplinadas, elas buscaram as águas profundas, elas estavam bem enraizadas. Quando vem o temporal, resiste no deserto. Você tem que ser árvore. Qual é o nome da árvore? Tamargueira. Por quê? Porque você buscou as águas mais profundas. A árvore tamargueira, você sabe por que elas são respeitadas? Porque elas estão pequenas aqui no solo, mas elas já estão profundas lá embaixo. Eu já passei luta, você passa e nós passamos. Você sabe o que nos faz continuar de pé? E sabe o que está te sustentando aí de pé? Não é o que você tem por cima, que os outros vê, mas é o que te colocou até lá embaixo, em nome de Jesus. Vou voltar a te dizer, presta atenção. Você tem enfrentado, e eu e todos nós enfrentamos, porque Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Não é que no mundo vai ter iate, no mundo sua vida vai mudar, nunca mais você vai estar problema. Vem para cá, porque nós vamos fazer uma oração, e sua vida agora vai acabar todos os seus problemas. Isso é mentira, isso é ilusão, isso está enganando o povo, porque depois disso cobram. E o que de graça receber, de graça eu dei.
não tem preço. Jesus já pagou o preço na cruz. O que nós fazemos e trazemos aqui Bens Vida é por gratidão pelo que Jesus fez. Não é troca com Deus. Nós não estamos trocando. Não é o valor para a bênção ser maior. É o coração quebrantado e arrependido diante de Deus que abre o céu em nome de Jesus. Eu tenho certeza que aqui tem gente que está abrindo a porta do céu, porque Deus está olhando e vendo aqui corações quebrantados em nome de Jesus. Por isso estamos vivendo uma geração de pessoas decepcionadas, porque embarcaram nesse barco e investiram, e colocaram, e entraram, e fizeram todas as campanhas, fizeram a do 7, do 14, do 21, do 28, do 35, do 42, do 7 eu sou bom, chegou a 70, voltou de novo, já está antes, é ilusão. Mas se você passou por isso, eu tenho um negócio aqui que não te ilude. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele te chama e ele permanece para sempre. Ele não te chama para uma salvação ilusória, ele te chama para uma vida. Cristianismo não é ilusão, cristianismo é vida. É tua vida na vida de Deus, é a vida de Deus na tua vida. Por isso esse é o evangelho. Meu irmão, eu estou te chamando, você meu irmão, pode pôr aí então esse versículo de Isaías 48:6. Por isso eu estou te chamando, meu irmão, você que quer vencer. Quantos aqui buscam ao Senhor com o desejo de permanecer até o fim e alcançar então o que Deus tem para você? Nós estamos sendo convidados nessa noite a sermos cada uma tamargueira no deserto. E para isso precisamos estar dispostos a vencer a frieza espiritual, assim como abateu Moabe, abate a igreja nesses dias. Olha lá em Mateus 24, versículo 12 e 13. Palavras do Senhor Jesus Cristo ao nosso coração profundamente. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso ele nos chama em Jeremias 48, versículo 6: buscai a vossa salvação, desejai ser salvo. Torne-se isso o maior desejo do teu coração. Sabe qual é o maior desejo que tem que estar no nosso coração? E para ser salvo você vai ter que fugir dessa geração perversa. Você vai ter que se chegar a Ele, porque Ele se chegará a você. Você terá que entender que chegou o tempo, quando Jesus Cristo disse: mas aquele que perseverar até o fim, porque o amor de muitos já se esfriarão. A igreja já se tornou sociedade. Eu tenho muito medo que as organizações estejam acima das vidas, porque aqui a igreja tem que existir por causa de vidas. Não é por causa da estrutura, mas é por causa das vidas que estão aqui dentro, em nome de Jesus. Chegou o tempo, meu irmão, porque Jesus veio a este mundo por amor a pessoas. Eu estou olhando para um monte de tamargueira aqui, que tem paixões, duas, por Jesus e por pessoas, e que amam família. Chegou o tempo da gente começar a orar igual Jesus, como o escritor de Hebreus 5:7 diz: o qual na sua carne se oferecendo em grande clamor e lágrimas, em orações e súplicas, todos os dias orava. Chegou o tempo de uma igreja assim, diariamente. Eu já tenho trazido essa revelação desse versículo bíblico que Deus me trouxe em Jeremias 23:18. Por favor, marque a sua Bíblia nesse versículo, Jeremias 23:18. Ei, bota aí Jeremias 23:18. Olha, esse versículo bíblico tem incendiado o meu coração, porque esse versículo bíblico, hoje eu trouxe uma revelação aqui à igreja. Por quê? 7 castiçal. Por quê? 7 anciões. Por que 7 conselheiros? Porque a Bíblia tem o 7. Já já eu vou te dar. Olha esse versículo, vamos ler juntos? Não para, dá para a gente ler melhor. Vai, respira, vamos junto? 1, 2, 3. Porque
Sabe o que significa estar no conselho do Senhor? Quando você vê o número 7, significa uma coisa: estar no conselho do Senhor. Vai lá, quando eu disser, dizamos juntos, segunda, vamos juntos? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Por isso você vê 7 anciãos, 7 castiçal, todo dia você tem que comparecer ao conselho do Senhor, em nome de Jesus, amém? É isso que quer dizer, comparecer ao conselho do Senhor. O número 7 é os 7 dias da semana, não deixar nenhum dia de fora. Você vai ver que toda vez que fala de conselho, fala de líderes, fala de castiçal, você vai ver que tem um significado. Hoje você entendeu qual é? Deus não quer estar fora da tua vida nem um dia da semana. Por isso que ele disse: eis que estou convosco. Ele está com você, em nome de Jesus. Por isso te convido hoje a entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus nessa noite. Hebreus 10:19. Nunca houve um tempo como hoje, onde há necessidade de tão grande entrarmos no Santo dos Santos, com uma oração de Romanos 8:26, na dimensão do Espírito Santo. Orarmos deixando o Espírito Santo levar o nosso espírito a uma intimidade com Deus. O Espírito Santo quer isso. Ah, meu irmão, quem já teve no Santo dos Santos, nunca mais sua vida é igual. Quem já entrou nessa intimidade um dia em oração, quem já teve lá, eu tenho certeza que eu estou falando para uma igreja aqui que já teve essa intimidade, mas que talvez nessa noite Jesus está dizendo: volta ao primeiro amor. Lembra onde foi que você caiu e volta às tuas primeiras obras, porque é tão difícil chegar, mas é tão rápido se afastar. Mas não desiste não. A frieza hoje está sendo abatida, e o sangue de Jesus Cristo está entrando aí. E esse tema dessa mensagem hoje é um convite a você aqui. A salvação, quem aqui compreende isso? Jeremias: fugi e salvai a cada um a vossa vida. Porque eu quero terminar em Gênesis 49:18. Deus disse: a tua salvação espera em ti, ó Senhor. Talvez muitos estão dizendo por aí. O salmista no Salmo 3, no versículo 2 diz assim: as pessoas lá fora dizem que não há mais salvação para minha alma. Mas eu quero te dizer uma coisa: ainda há esperança. Davi, o salmista, no Salmo 3, versículo 2 diz: as pessoas lá fora dizem que não há mais salvação para a minha alma. Mas não dê ouvido a isso não. Dê ouvido a quem está falando aqui dentro hoje: o Espírito Santo. Ainda há salvação para a tua vida, ainda há esperança. Ah, Jesus ainda salva. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nenhum outro nome é dado no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual você pode ser salvo. É só no nome de Jesus. Sabe por que as pessoas dizem como o salmista no Salmo 3, versículo 2? Porque as pessoas olham para o teu passado, mas as pessoas não estão vendo agora esses que falam lá fora, porque eles não estão aqui, o que está acontecendo aí dentro de você. Porque nem os que estão aqui com você hoje está vendo o que está acontecendo dentro da tua vida. Mas é Ele que sonda, esquadrinha os corações, conhece o profundo da alma. É Ele que está vendo o teu coração. É Ele que está vendo em você aí esse chamamento de Moabe, para que não aconteça aquela ruína como aconteceu 23 anos depois. Não uma ruína de Isaías 15, versículo 5, que foi temporária de 5 anos, mas uma ruína de 70 anos, uma ruína eterna. Porque Ele entra com providências com a vida eterna, para mudar o quadro da tua vida e para instaurar nela a vida eterna. Porque a vida eterna é essa: que conheça a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Essa é a vida eterna. Por isso, meus irmãos, em Efésios 1,13 diz: meu irmão, a salvação que você ouve na igreja é a salvação do Evangelho. Paulo diz: somente através da pregação do Evangelho
em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Jesus não veio aqui trazer outra coisa a não ser as boas novas, o evangelho de Jesus Cristo. Por isso essa igreja, ela tem um compromisso com esse púlpito e com essa igreja de pregar o evangelho. Nós não vamos ser levados pelo tempo, pelas tentações e as vaidades. Permaneceremos. E se você concorda comigo de permanecer na palavra, pregando o evangelho em nome de Jesus, entendendo a ordem, porque o id tem quantas letras? 3. Id. O id diz, sabe o que? O I é quem deve pregar, a igreja. O D é quem envia, é Deus. O E é o que deve pregar, é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E de pregar o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo, mas corre o perigo de não crer, e quem não crer será condenado. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas aqui tem pessoas que não amam as trevas, mas amam a luz. Por isso você está aqui na luz. Você não quer sair da luz. Por isso, meu irmão, em quem vós estáis, quero lhe convidar a ter uma salvação em sua vida, para gerar também outras pessoas. Eu vou terminar. Eu quero terminar nisso aqui. Tem 2 versículos para me terminar. Em Hebreus capítulo 11, versículo 7, disse que Noé, a salvação dele gerou a salvação da sua família. Sua salvação tem que gerar a salvação da sua família. Tem pessoas na sua família que não estão na salvação, elas dependem da sua salvação, para que também sejam salvas. É isso que significa. E eu já estou terminando. Fica de pé aí, igreja, em nome de Jesus. Fica de pé. Eu quero terminar hoje. Quem tem ouvido a palavra da verdade, a palavra do Senhor em nome de Jesus. Meu irmão, eu comecei em Jeremias 48:6. Fugi depressa para a vossa salvação, para poder ser como aquela árvore no deserto. Porque eu não estou te chamando para cá para você se converter, para depois amanhã então sua dívida ser apagada, vir um milagroso e um... Não, estou te chamando para cá. Vai ter aflição, vai ter luta, mas permanecer na vida eterna. Por quê? Porque vai ter um dia. Vou terminar mais um versículo. Apocalipse 12:10. O dia da consumação. Foi consumado na terra, na cruz. Vai ser consumado no céu quando nós entrarmos lá. Essa salvação que está na tua vida. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação. Eu estou esperando quando essa voz do céu dizer: vai ser o dia tão feliz. Eu quero que você esteja comigo. Pastor, eu estou aqui. O Espírito Santo está falando comigo. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Então feche os seus olhos ali agora e diga para Deus: Senhor Deus, eu estou entregando minha vida a Jesus. Eu quero agora fazer um compromisso contigo. E eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Então eu estou te convidando. Fugir agora depressa para a sua salvação. Levante a sua mão se você está aí convicto desse desejo. Eu quero orar. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Fugir depressa, porque agora é a hora da sua salvação. Eu quero agora descer desse púlpito. Eu quero lhe abraçar, porque eu também quero fugir depressa. Eu quero estar do teu lado, filho. Eu quero estar do teu lado, filha. Graças a Deus. Tem mais pessoas aqui que Deus está chamando agora. Está te chamando para a salvação, para a vida eterna, para ter uma vida com Deus aqui na terra e uma vida com Ele lá no céu. É esse evangelho que você quer. Irmãos, eu quero convidar os jovens para estar do lado dessas pessoas, para poder ir lá. Olha as pessoas que vão te ajudar. Eu vou orar por você. Eu quero orar pela tua vida agora. Então eu quero lhe pedir, vem aqui à frente. Venham mesmo, rapidamente. Eu vou orar por vocês. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Lá atrás venha também, filha.
Aleluia, graças a Deus. Graças à igreja, só ore. Talvez você também está sendo chamado, fugir depressa para a salvação. Chegou o tempo de fugir para a salvação. Nesse mundo, houve um tempo que nós chamávamos para a salvação. A mensagem agora é diferente. Fugir depressa para a salvação, porque são os últimos dias, são as últimas horas. Vem depressa em nome de Jesus para a salvação. Vem para a vida eterna em nome de Jesus. Aleluia. Deus ainda está chamando. Ore a Deus agora, meu irmão, porque o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus vai escrever o nome dessas pessoas lá no livro, aonde o nosso nome um dia escrito vai ser aberto, e Deus vai chamar-nos pelo novo nome. Pastor, eu estive afastado, eu estive fora, mas hoje eu estou fugindo de novo. Eu quero vir para a salvação e não quero mais sair dela. Sai do teu lugar, em nome de Jesus Cristo, e reforce agora a sua convicção de fé, em nome de Jesus, e venha para um compromisso com Deus, não como Moabe, mas como igreja, como Israel escolhida, em nome de Jesus. Aleluia, glórias. Venha mesmo, meu filho, venha mesmo, porque lá não é teu lugar. Essa igreja tem um compromisso, meu irmão. Nosso compromisso é pregar a verdade, pregar a palavra, e está a tempo e a fora de tempo. Essas pessoas vão anotar o seu nome, essas pessoas vão estar do teu lado, essas pessoas depois vão sentar aqui com você e vão orar com você. Eu queria terminar, mas o Espírito Santo está me falando que ainda tem vidas aqui que estão lutando. Ei, você não entendeu? O salmista no Salmo 3, versículo 2, você ainda não se converteu e não aceitou, porque você está dando ouvido para eles. Bota aí o Salmo 3, versículo 2. Talvez é isso que você está precisando entender. Foi muito rápido, pastor. Preste atenção, porque é isso aí que não está te deixando. Porque dizem os homens, as pessoas lá fora, que não há mais salvação para a tua vida. Mas não importa. O passado Deus perdoa, e ele é matéria-prima para Deus trabalhar numa nova criatura na tua vida. Olha lá, lê lá. Muitos dizem: da minha alma não há salvação para ele em Deus. Está dando ouvido para isso aí? Dá a salvação para você, porque Jesus te ama, Jesus te perdoa, Jesus tem. Pastor, eu já me converti, mas eu nunca consegui tornar isso público, porque eu pensava nisso aí, no meu passado. Agora Deus está te chamando, pode vir à frente em nome de Jesus, porque ainda há salvação para a tua vida. Deus não desistiu de você até hoje. Eu quero orar por aquelas pessoas que fazem parte dessa igreja já, e que ainda não se batizaram, e que muito em breve vão estar descendo as águas. São pessoas convertidas, mas que hoje, ouvindo falar da salvação, disseram: pastor, eu sou corpo de Cristo. Amém? Sai do seu lugar e vem para cá em nome de Jesus. Aleluia. Sai do seu lugar e vem para cá em nome de Jesus. São muitos, olha só. São muitos mesmo. Pode sair, venham todos em nome de Jesus. São muitas vidas. Vidas que congregam aqui. Vidas que estão firmes. Vidas que estão aqui. Venham mais para frente. Esses são convertidos, já estão conosco. Pastor, eu vim, pode vir, irmã. Eu vi a irmã também sair, a irmã está dando até testemunho já. Chegou aqui, ó, 53 anos fumando, com uma perna desenganada, com uma ferida desse tamanho e não tinha cura. O Senhor teve misericórdia, olha como é que está a perna. Não precisa pregar essas coisas não, porque isso aí vem atrás de nós. Pastor, eu estou aqui e eu quero congregar aqui. Eu ainda não sou membro da igreja, mas eu também, pode vir, quero congregar nessa casa. Amém, pode vir em nome de Jesus, porque essa família hoje está recebendo a todos em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque aqui o que não falta é salvação. Se esse povo que está aqui crê nisso, dá um glória a Deus aí, amém? Aqui é a salvação. Esse povo te ama. Nós somos um povo simples,
Nós somos uma igreja simples. Nós temos esse jeitão aqui, toda a igreja batista. Mas a gente tem amor. A gente muitas vezes, a gente tem luta, tem embates. Mas a gente não desiste não. A gente desiste não. Porque nós vamos até o fim. Nós vamos até o fim. Porque Jesus está voltando. Tem gente aqui congregando. Está aqui. Eu estou olhando aqui, eu olho para as minhas ovelhas. Ai, irmão Cícero, como eu estou olhando. Mas eu olho também, ô irmã Ju, ao seu lado. Ô minha irmã, a cada um, nós somos igreja. Nós somos corpo. Nós somos o povo de Deus. Porque é aqui que nós estamos crescendo na graça, no conhecimento de Cristo Jesus. É aqui. E eu encerrei e deixei para agora. Sabe por que eu botei esse salmo aí? Eu vou dizer uma coisa muito pesada agora que eu deixei para agora. Deixa o povo aí fora, muitas vezes até gente que se diz evangélico, nos julgar. Deixa nos julgar.